Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 15 de maio. Nesta edição, você vai ver que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos estados e municípios a criação de um gabinete de crise para tratar da possível falta de leitos de UTI durante a pandemia. E você vai ver também: ministro Celso de Mello, do STF, vai decidir na próxima segunda se mantém o sigilo do vídeo da reunião ocorrida no Palácio do Planalto em 22 de abril. O material foi apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tinha a intenção de intervir na Polícia Federal. Construção de hospital de campanha em Brasília para receber pacientes do novo coronavírus é alvo de investigação do Ministério Público e da Polícia Civil. Há suspeita de irregularidades no contrato emergencial de 79 milhões de reais. Governo do Distrito Federal recorre da decisão judicial que determinou a reabertura escalonada do comércio. O Conselho Nacional de Justiça recomendou aos estados e municípios brasileiros a criação de um gabinete de crise contra a Covid-19. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O Conselho Nacional de Justiça sugeriu aos estados e municípios a criação de um gabinete de crise para trabalhar em conjunto com os centros de operações de emergência estadual e assim lidar com a falta de leitos de UTI nos hospitais. Esse gabinete deve ser formado pelos órgãos de controle da administração pública, exemplos, Ministérios Públicos e Tribunais de Contas. Segundo a nota técnica do CNJ, os centros de operações devem ter todos os recursos necessários para a resposta às demandas. Devem também acionar e acompanhar os planos de contingência dos hospitais de referência, assim como monitorar os recursos para a crise sanitária. O novo coronavírus traz um desafio a mais para as pessoas com deficiência. Faltam informações específicas sobre prevenção para elas. Muitas também dependem do auxílio de outras pessoas e, com essa necessidade de evitar contato físico, enfrentam dificuldades. O mundo visto por meio do toque e habilidade para usar a bengala. Mesmo com a deficiência visual, Sônia trabalha e anda sozinha pela cidade. Enfrenta obstáculos no caminho e agora, com a pandemia, vem os riscos e o medo de ficar doente. Nessa pandemia está mais difícil porque nem sempre aparece alguém para ajudar, por medo de ajudar a gente. E quando aparece, claro que eu fico muito grata, mas eu sei que é um risco para mim e para as pessoas, né, pela exposição desse vírus, e está sendo difícil. A falta de orientações específicas para a proteção de pessoas com deficiência tem gerado muita insegurança. Nas campanhas, na distribuição de álcool, na distribuição de máscara, as pessoas com deficiência são esquecidas mesmo, né? Então, assim, e a gente que tem que se cuidar para que não possa adquirir essa doença e nem outra, né? Nem todas as pessoas com deficiência estão no grupo de risco da Covid-19. A pessoa com deficiência visual geralmente tem uma doença crônica associada, muitas vezes que levou à cegueira, né? E então pedimos aí e precisamos que isso seja revisto, porque legalmente nós não temos nada que ampare o direito de, por exemplo, não ter que ir trabalhar. O Brasil tem hoje mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, segundo o IBGE, o que representa mais de 23% dos brasileiros. Por lei, devem ter direitos fundamentais respeitados. O acesso a políticas públicas nessa época de pandemia é um dos desafios. Com a falta de campanhas e informações mais claras sobre os riscos da Covid-19 para pessoas com deficiência, esta advogada alerta. Nós precisamos unir forças das associações, dos institutos, para que nós possamos fazer com que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados neste momento de crise, de pandemia, e que elas tenham um atendimento prioritário em todas as áreas, principalmente na área de saúde.
O Supremo recebeu 2 ações que pedem a suspensão da medida provisória que isenta agentes públicos de punição por decisões tomadas durante a pandemia do coronavírus. A MP foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem. Os partidos Cidadania e Rede Sustentabilidade alegam que o texto abre portas para que governantes cometam irregularidades com a garantia de que não vão ser responsabilizados. Eles dizem ainda que diversos pontos da medida violam a Constituição Federal. O sorteado para ser o relator dos processos no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandados judiciais em uma operação que investiga irregularidades em contratos emergenciais, aqueles feitos sem licitação por causa da pandemia do novo coronavírus. Na mira, o hospital de campanha construído aqui na capital do país. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram com a contratação de uma empresa para gerenciar os 200 leitos do hospital de campanha construído no Estádio Nacional Mané Garrincha. O valor firmado para o contrato foi de 79 milhões de reais. A suspeita é que empresários tenham se aproveitado da situação de calamidade pública para, com a participação de servidores da Secretaria de Saúde, burlar as regras legais e causar prejuízo aos cofres públicos. O governo do Distrito Federal recorreu da decisão da Justiça Federal em Brasília, que determinou a reabertura escalonada do comércio aqui na cidade. No recurso encaminhado ao Tribunal Regional Federal, o GDF argumenta que cabe ao executivo local e não ao judiciário tomar decisões sobre datas e condições de abertura das atividades comerciais. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a determinar o isolamento social. O comércio está fechado desde o dia 19 de março e a previsão estabelecida no último decreto do governo era começar a reabertura na próxima segunda-feira. Mas a determinação foi questionada na Justiça pelo Ministério Público. Nesta sexta-feira, a juíza Cátia Balbino de Carvalho, da Justiça Federal, aceitou, em parte, os argumentos do governo e autorizou os preparativos para a retomada das atividades econômicas. Na decisão, a juíza destaca que o processo será escalonado, começando pelo comércio e outras atividades com menor possibilidade de aglomeração, até chegar àquelas que envolvem maior movimentação de pessoas, como cinemas e escolas. Pela proposta do governo, a abertura começaria com o comércio atacadista e varejista, agências de viagens, empresas terceirizadas, agências de publicidade e empresas de consultoria. Na segunda fase, 15 dias após a primeira, seriam abertos os shoppings e centros comerciais. Depois, 30 dias após a primeira fase, seria a vez dos bares, restaurantes, bufês, casas de festas e salões de beleza. E, por último, 45 dias após o início do processo, viriam as escolas, cinemas, teatros, academias de ginástica, igrejas e feiras livres. A data para o início da reabertura ainda não foi definida e vai depender do governo. Ainda na decisão, a juíza condicionou o processo à apresentação de protocolos sanitários que estabeleçam normas, como o número de funcionários para manter o distanciamento nos estabelecimentos, fornecimento de equipamentos de proteção individual, disponibilização de álcool em gel para empregados e clientes, regras para higienização do ambiente e até mesmo para uso dos banheiros. 3 estados vão poder contar com recursos do Fundo da Lava Jato no combate ao novo coronavírus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. Os detalhes com Leandro de Souza. O Maranhão vai receber 44 milhões, o Tocantins 79 milhões e o Mato Grosso 26 milhões de reais para aplicar em programas de prevenção e combate ao novo coronavírus. O dinheiro é parte do que foi recuperado pela Operação Lava Jato. A decisão foi homologada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, depois da concordância da União, da Procuradoria-Geral da República e das presidências da Câmara e do Senado. Em abril, o ministro Alexandre de Moraes já havia autorizado o governo do estado do Acre a utilizar mais de 32 milhões de reais do fundo formado com o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato. Os estados beneficiados pelos recursos extras terão de comprovar a aplicação do dinheiro. E no Amapá, o governo do estado anunciou no fim da manhã desta sexta-feira o lockdown pelos próximos 10 dias contados a partir da próxima terça-feira, dia 19, em todo o estado. Com isso, haverá restrição severa de circulação e a abertura apenas de atividades consideradas essenciais.
a Prefeitura da capital, Macapá, também restringiu a circulação de veículos na cidade. E uma outra notícia: a Justiça de Três Rios, no Rio de Janeiro, determinou a aplicação de descontos nas mensalidades das escolas privadas do município e também das cidades de Levi Gasparian e Paraíba do Sul. A medida já vale para este mês de maio e se estende até a retomada das aulas. Os descontos vão de 10% a 25%, dependendo do nível escolar do aluno, do valor da hora-aula e da oferta de conteúdo por meio digital. E o presidente Jair Bolsonaro ainda não definiu quem vai ser o novo ministro da Saúde. Nessa sexta-feira, Nelson Teich pediu demissão. Ele ficou à frente da pasta por menos de um mês. E a gente vai agora atualizar os processos que chegaram aqui no Supremo que tratam da pandemia do novo coronavírus. Já são 1.985 processos e já foram dadas 1.877 decisões. Você pode ter também acesso a esses dados, é só acessar a página do STF, anote aí stf.jus.br. E você vai ver a seguir, ministro Celso de Mello vai assistir o vídeo da reunião ministerial para decidir se mantém o sigilo da gravação. É ser igual, né? A igualdade. Para mim é um ponto de vista assim, que deveria ser mais igual as coisas, entende? O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, vai assistir na próxima segunda-feira o vídeo da reunião ocorrida no Palácio do Planalto no dia 22 de abril. E aí só depois é que ele vai decidir se mantém ou não o sigilo temporário determinado por ele. As imagens foram apontadas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como uma das provas de que o presidente teria tentado intervir politicamente na Polícia Federal. Nesta quinta-feira, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram sobre o assunto. As manifestações foram feitas a pedido do ministro Celso de Mello, que deu prazo de 48 horas para que os envolvidos opinassem sobre o sigilo do material. O vídeo foi exibido na última quarta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília, a procuradores, ao advogado-geral da União, ao ex-ministro Sérgio Moro e a um juiz auxiliar do gabinete de Celso de Mello. O procurador-geral da República, Augusto Aras, considerou que apenas os trechos do vídeo relacionados ao inquérito devem se tornar públicos. Ele afirmou que, caso o conteúdo seja divulgado na íntegra, pode se tornar arsenal de uso político, pré-eleitoral e de instabilidade pública. A Advocacia-Geral da União defendeu que seja autorizada a divulgação apenas das falas do presidente Jair Bolsonaro na reunião. No documento encaminhado ao ministro Celso de Mello, o advogado-geral da União, José Levi, também citou trechos do encontro. Entre eles, um em que Bolsonaro cobra o envio de informações da Polícia Federal, das Forças Armadas e da Agência Brasileira de Inteligência. E outra fala, na qual o presidente diz que teria tentado trocar a segurança no Rio de Janeiro, mas que não teria conseguido e que não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. Os advogados do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já haviam se manifestado pela divulgação do vídeo na íntegra. Ontem, após as manifestações da PGR e da AGU, os advogados de Moro afirmaram que há tratamento desigual, já que as transcrições mostram que a Advocacia-Geral tem acesso ao vídeo, enquanto a defesa do ex-ministro não tem. A defesa de Moro também reafirmou que, ao falar sobre segurança no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro estaria falando sobre a superintendência da Polícia Federal no Estado, e não de sua segurança pessoal. O vídeo da reunião ministerial de 22 de abril deste ano foi apontado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como uma das provas da suposta tentativa de interferência política de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. O material entregue pela Presidência da República ainda passa por perícia, para verificar se foram feitas edições no vídeo. Depois que o inquérito for concluído, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se denuncia ou não o presidente da República ou o ex-ministro Sérgio Moro. O plenário virtual do STF concluiu o julgamento de uma ação que pedia a suspensão de decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O entendimento do TSE é que advogados que tenham parentesco com membros de Tribunal de Justiça não podem ser indicados a vagas de juiz em tribunais regionais eleitorais. Quem explica a decisão para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto.
Olá, boa noite. Nesta quinta-feira foi concluída mais uma semana de julgamentos no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E os ministros, por maioria, entenderam, acompanhando a ministra Carmen Lúcia, que não era cabível a ação proposta pelo partido Solidariedade e que questionava o entendimento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de que não é possível que advogados que tenham qualquer relação de parentesco com os membros do Tribunal de Justiça do Estado possam compor a lista tríplice como candidatos à vaga de juízes nos tribunais regionais eleitorais. Vamos tentar entender como funciona isso. A Constituição determina que os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, são compostos por 7 juízes, 2 deles são advogados e compõem a vaga de juristas. Para o preenchimento dessas vagas, o Tribunal de Justiça do Estado elege 3 nomes de advogados e essa lista tríplice vai para o presidente da República fazer a nomeação para aquela vaga. No caso da resolução do TSE, e o que se pretendia ver afastado pelo Partido Solidariedade, há um impedimento de que haja uma relação de parentesco entre esse advogado candidato à vaga de juiz no regional e os membros do Tribunal de Justiça. A resolução de 2017 do TSE determina que seja aplicada a resolução do CNJ, que determina a proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Segundo o Partido Solidariedade, essa norma contraria a Constituição na medida em que estaria usurpando competência do Congresso Nacional e legislando uma forma de impedimento de acesso àquela vaga de juiz no regional. Para a ministra Carmen Lúcia, não ficou comprovado, ou pelo menos não ficou estabelecido o princípio da subsidiariedade da propositura dessa ação no Supremo e, portanto, ela entendeu que não era cabível. Foi acompanhada pela maioria dos ministros, com exceção do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência e entendeu que era possível sim a propositura da ação e determinava o seu prosseguimento. Mais informações sobre o plenário virtual a gente traz aqui para você oportunamente na TV Justiça. Boa noite. Os pré-candidatos às eleições municipais deste ano já podem começar a arrecadação de recursos por meio de financiamento coletivo. As regras foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os pré-candidatos só podem contratar as empresas de financiamento coletivo que estejam cadastradas na Justiça Eleitoral. O dinheiro arrecadado na fase de pré-campanha somente será disponibilizado ao candidato depois do registro de candidatura na Justiça Eleitoral, da obtenção do CNPJ da campanha e da abertura de conta bancária específica. As empresas interessadas em financiar campanhas podem pedir a habilitação ao Tribunal Superior Eleitoral até as eleições deste ano. E a seguir, você vai ver no Jornal da Justiça o que o Judiciário Gaúcho está fazendo para ajudar mulheres que querem entregar o filho para adoção. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Não sai daí, volto já. Independente de classe social, de raça ou religião. Para mim, justiça é ter tratamentos iguais para todos. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, apresentou proposta de acordo coletivo entre a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Moedeiros. Quem tem as informações é a repórter Thalia Santos. A proposta apresentada pelo ministro é referente ao ACT 2019-2020 e atende às 6 prioridades apresentadas pelo sindicato para a manutenção de benefícios como plano de saúde, auxílio medicamento e seguro de vida, auxílio creche, auxílio alimentação e adicional de insalubridade. Entre os principais pontos da proposta estão o reajuste de 2% no valor dos salários, do auxílio creche e do auxílio alimentação para o exercício de 2019, retroativo a 1º de janeiro do ano passado, e de 1% para 2020, retroativo a 1º de janeiro deste ano. Sobre o plano de saúde, os empregados vão contribuir até agosto, proporcionalmente conforme as faixas salariais, e a partir de setembro, a coparticipação será de 50% para todos os empregados. Em relação ao auxílio medicamento, a empresa vai fornecer aos empregados e dependentes remédios de uso eventual e contínuo até o limite de R$ 200 por mês.
A respeito do seguro de vida, a proposta é estendê-lo a todos os empregados mediante desconto mensal de 1% do valor da remuneração. O adicional de insalubridade vai ser calculado sobre o piso da categoria de 1º de janeiro de 2019 a 31 de agosto de 2020. Depois será calculado sobre o salário mínimo nacional. A proposta prevê também auxílio alimentação no valor de R$ 444,72 em 2019 e R$ 449,17 em 2020. A sugestão do ministro aborda ainda pontos como refeitório, vale-transporte e transporte fretado, salário substituição, adicional de escala de 10% sobre o salário base, creche interna, vale-cultura de R$ 50, prorrogação da licença maternidade por 60 dias e da licença paternidade por 15 dias. Se não houver acordo, o caso será julgado pela seção especializada em dissídios coletivos do TST, sob relatoria do ministro Ives Gandra. A empresa aceitou a proposta apresentada. O sindicato vai realizar uma assembleia na próxima terça-feira e, em seguida, deve informar ao relator, ministro Ives Gandra, o que foi decidido pelos empregados. Com a violência contra as mulheres, infelizmente, aumentando por conta do isolamento, o Superior Tribunal de Justiça realizou um seminário pela internet para tratar do assunto e ajudar essas vítimas. O debate contou com a participação de psicólogos do STJ e foi mediado pela diretora do programa Equilibra, também do tribunal. Eles explicaram o que são os relacionamentos abusivos e a violência contra a mulher e deixaram claro que a violência não se resume a agressões físicas. A violência contra as mulheres ela ocorre de maneira muito silenciosa. A Lei Maria da Penha define no artigo 5º, para efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano material ou patrimonial. E nesse momento em que muitos estão isolados em casa por conta da pandemia do coronavírus, houve um aumento no número de denúncias. Foram 37.500 nos primeiros meses deste ano, um aumento de 14,4% de casos em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e reforçam a realidade de que a maioria dos agressores mora com as vítimas. O debate contou com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais para assegurar a inclusão e o alcance do tema. Os participantes falaram ainda da importância de medidas protetivas, do atendimento adequado às vítimas e dos órgãos de denúncia e de amparo às mulheres que sofreram violências. Para além dos aspectos judiciais e policiais, há toda uma questão cultural de base, né, da questão da insegurança, muitas vezes, da mulher que se responsabiliza, que se culpa e que tem dificuldade mesmo de sair da situação. E aí torna-se ainda mais importante a questão da rede, que ela deve atuar tanto no nível institucional como no nível comunitário. E com essa atuação interdisciplinar e de rede comunitária, facilita, aumenta as chances da gente proteger essa mulher de um ato mais extremo como o feminicídio. A íntegra do debate está disponível no canal do STJ no YouTube. Evitar o abandono de crianças e bebês tem sido uma missão da Justiça Gaúcha. A gente mostra agora o projeto Entrega Responsável, criado para auxiliar mulheres na difícil decisão de entregar um filho para adoção. A mulher que manifestar o interesse em entregar o seu filho para adoção, mesmo estando no período gestacional, deverá ser atendida pelos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Após a entrega do bebê por vias legais, a criança será inserida no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Posteriormente, será colocada em uma nova família avaliada e habilitada para adotar pelo Sistema de Justiça. Inúmeros são os motivos que podem levar uma mulher a considerar a possibilidade de entregar um filho em adoção. Independente do motivo, esta mulher tem o direito de ser recebida de forma acolhedora pela rede socioassistencial, pela rede de saúde, pelo sistema de justiça. Também asseguramos o direito da criança de ser colocada em uma família substituta devidamente cadastrada junto ao Sistema Nacional de Adoção. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Código Penal estabelecem que dar parto alheio como seu, registrar como seu filho de outra pessoa
Ocultar recém-nascido ou substituí-lo são crimes previstos no artigo 242 do Código Penal. A pena pode chegar de 2 a 6 anos de reclusão. A legislação prevê que a melhor forma de cuidar e proteger estas crianças é por meio da entrega responsável, efetivada junto ao sistema de justiça. A coordenadora da CIGRS explica como as mulheres devem proceder para realizar a entrega responsável. A Coordenadoria da Infância e da Juventude orienta que esta mulher procure o sistema socioassistencial, a rede de saúde, o sistema de justiça, através do Conselho Tutelar, através da unidade de saúde, através do Ministério Público ou mesmo diretamente no Juizado da Infância e da Juventude, para que possa então ser assegurados os direitos desta mulher, bem assim os direitos desta criança. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul lembra que é preciso ser consciente. Caso alguém esteja disseminando qualquer informação contrária à Lei dos Direitos das Crianças, é possível denunciar ao Ministério Público. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, é o 61992606116. Daqui 5 minutinhos eu volto com o especial Coronavírus, hoje falando sobre os desafios da educação durante a pandemia e a polêmica da realização do Enem ainda este ano. Uma boa noite para você.